Abra comigo a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 3. É o tema dessa mensagem, dessa campanha. Pastor Fabiano disse assim: fique bem à vontade. Eu tenho um tema, mas é livre, mas isso é meu, é pessoal. Quando nos passa um tema, eu gosto de ser fiel ao tema, porque o tema, ele não acontece da noite para o dia. O tema é dado ao profeta por revelação, ou para o líder de oração, a quem está conduzindo a campanha. E nós sabemos que tudo isso é revelação. Então, se Deus deu uma revelação, nós não podemos fugir daquilo que Deus quer trabalhar. Vocês estão me ouvindo bem aí, irmãos? Acho que o retorno, amém? Aleluia. Eclesiastes, capítulo 3. O tema é o versículo 2 e o versículo 3, mas eu quero ler do versículo 1 ao versículo 8. Porque isso é meu, é filosofia minha. Texto fora do contexto é para criar pretexto. Então a gente precisa ler o texto para que o texto por si só nos revele aquilo que o Senhor quer nos falar. Nos diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado. Esse é o tempo mais difícil para nós. E tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Podeis assentar. Deus abençoe a sua leitura. Pastor Fabiano já orou pelas nossas vidas e nós cremos que o céu já está conectado a este lugar. Nós, os metodistas, cremos que Deus habita no meio dos louvores, mas Ele se revela através da sua palavra. Então, através da sua palavra, Deus vai se revelar a você. E nós somos daqueles que cremos que quando a palavra de Deus, ela é pregada, ela é explanada, ela é a revelação de Deus, é Deus a falar conosco. E se você não crê nisso, você perde o seu tempo na casa do Senhor. Muitos estão se perdendo porque já deixaram de lado a revelação da palavra. Estão mais voltados por estar escrito, por eis que te digo, do que pelo que está escrito. O eis que te digo pode ter variação, mas o está escrito é a revelação de Deus, amém? E nós vamos dentro dessa revelação. Irmãos, o sábio revela que estamos todos sujeitos à força do tempo e das suas mudanças. Que a maioria dessas forças são superiores a nós. E nada escapa do controle. O mestre está trazendo para nós, o autor, o sábio, o colé, como diz o hebraico, está nos dizendo que todos nós estamos sujeitos a essas mudanças e nós não podemos fugir, porque a força do tempo, elas são superiores a nós. As forças que regem o tempo, elas escapam do nosso controle. E quando a gente vai vivendo, principalmente quando passa dos 40, a gente percebe que a força do tempo, ela é inevitável. Eu que fiz semana passada meio século, quando eu olho para o espelho, eu vejo que a força do tempo eu não pude deter, eu não pude conter. E você também, que é mulher, deve saber que isso é algo que, se você tivesse o poder de dominar o tempo, com certeza você ia deixar o tempo parado. Nos seus 20 anos, nos seus 25 anos, você iria até amadurecer, ter uma mente mais madura, mas queria ter o seu aspecto de jovem. Mas a força do tempo, ela é inevitável, ela é superior a nós. E querendo você ou não, jamais nós vamos escapar da força do tempo. O tempo, ele tem a sua força, o seu poder. E o mestre faz um paralelo dessas circunstâncias e fragilidades humanas com o estado eterno e imutável de Deus. Esse texto, ele faz justamente esse paralelo das ações do tempo que rege as nossas vidas, e da fragilidade das circunstâncias, da fragilidade humana e do estado eterno e imutável de Deus. E nós precisamos entender que esse é o pano de fundo desse texto, de um Deus que tem o poder sobre o tempo,
não simplesmente sobre o tempo Cronos, mas o tempo Kairos, o tempo de Deus. E o maior desafio, o nosso maior desafio, é entender que esse Deus, Ele é imutável, que esse Deus é soberano, e que esse Deus predetermina de modo majestoso todas as atividades das nossas vidas. Todas as atividades da minha e da sua vida já está predeterminada pelo poder do nosso Deus. Você crê nisso? Não há como nós fugirmos disso. O salmista vai dizer no Salmo 139, versículo 16: os teus olhos me viram a substância ainda informe. Ou seja, antes de eu ter forma no ventre da minha mãe, os olhos dele já me viram. E mais do que isso, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Você já parou para pensar que você, que é criação de Deus, que é filho de Deus, todos os seus dias que você vai viver sobre essa terra já está escrito no livro de Deus? Se os cristãos entendessem isso, o que é essa dinâmica da fé, o que é entender a ação de Deus, o poder de Deus sobre as nossas vidas, nenhum filho de Deus, ninguém que tem fé nesse Deus, o Deus de Israel, viveria atormentado, viveria preocupado, principalmente nesses dias onde nós estamos vendo crentes de raízes, pessoas que cresceram na igreja completamente atormentados. E a gente percebe onde está a fé, pastor Fabiano, onde está a dinâmica da fé, onde está a nossa crença. Se nós cremos que servimos a um Deus que nos conhece quando nós ainda não tínhamos nem forma, e todos os nossos dias estão escritos no livro dele, então eu já posso dizer para você que tudo aquilo que Deus tem predeterminado para mim e para a sua vida vai acontecer, querendo o inferno ou não, querendo os demônios ou não. Tudo aquilo que Deus predeterminou para a sua vida vai acontecer. Você crê nisso? Você pode dizer amém? Você crê ou você pode dizer não amém? Isso aí é... Mas eu tenho fundamentos bíblicos e eu quero, dentro da palavra, gerar fé em você, porque Paulo vai dizer que de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que gera fé não é milagre. O que gera fé é você acreditar na palavra. A palavra ela aguça a sua fé, a palavra ela estimula a sua fé. E você nessa noite, ao ouvir a palavra, você precisa não só estar aberto, mas você precisa entender qual é o propósito dessa reunião, o que Deus quer se manifestar a você. Interessante isso. Repare nos 14 contrastes que aparecem nos versículos de 2 a 8. Nós vamos ver 14 contrastes. E se tudo tem o seu tempo, e nós vamos ver e lemos isso aqui, e se tudo tem o seu tempo, o que Deus tem para fazer já está predeterminado na sua vida. E se está predeterminado, só existe uma pessoa que pode impedir tudo que está programado por Deus. Tudo que está predeterminado por Deus, só tem uma pessoa que pode impedir. Os demônios não podem impedir. As obras de macumba, de bruxaria, que hoje os crentes estão mais com medo do demônio do que com a fé alicerçada em Deus, não pode impedir o projeto que Deus tem na sua vida. Jó, ele diz isso no capítulo 42, versículo 2, ele vai dizer, olha, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos a respeito da minha vida. Jó descobriu isso, em toda a sua trajetória, em todo o tempo que ele viveu, em todas as suas dificuldades, adversidades que ele entendeu, ele veio a entender no final da sua história, que o que Deus está predeterminado, ninguém pode impedir, só você pode impedir. E como é que você pode impedir? É rejeitando a ação de Deus, rejeitando o projeto, rejeitando aquilo que Deus já predeterminou para a sua vida. E os propósitos de Deus, se você crê que os propósitos de Deus, eles estão estabelecidos sobre a sua vida, sobre a minha vida, se você crê que os propósitos de Deus, eles vão ser cumpridos nas nossas vidas, se você crê que os propósitos de Deus, estabelecidos por Deus muito antes de que você estivesse forma, se você crê nisso, você precisa então se lançar a entender o propósito de Deus para a sua vida. Vocês estão me entendendo, irmãos? E se você entende esse propósito de Deus para a sua vida, se você bem sabe que os propósitos de Deus na minha e na sua vida não podem ser impedidos, eu já quero profetizar sobre a sua vida.
eu já quero profetizar sobre a sua vida, que os propósitos de Deus não serão frustrados na sua vida. Eu já quero profetizar que tudo que Deus sonhou para a sua vida vai acontecer. Eu já quero profetizar que você vai se lançar no meio de tudo isso que nós estamos vivendo, que você vai abrir o seu coração, que você vai abrir o seu entendimento, que você vai se lançar, abrir mão do seu projeto e se lançar para o projeto de Deus. Em meio a todo esse caos, Deus quer levantar uma geração de profetas e de profetisas para resplandecer a sua glória em meio ao caos, em meio a tudo que nós estamos vivendo. Deus está levantando uma geração. Irmão, se você fizer uma avaliação, uma leve retrospectiva aqui na igreja que você congrega, você vai ver que muitas pessoas até subiram nesse altar aqui, não sei, mas o Espírito Santo está me dizendo, fizeram tantas juras, pregaram sobre fé, pregaram sobre o desafio da fé, e quando chegou a hora de encarar o problema de frente, de se lançar o problema, se esconderam, foram para as cavernas. E a pergunta é: qual é a dinâmica dessa geração? Qual é a fé? Se a nossa crença nos garante que os nossos dias estão contados pelo Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão, nós não temos que ter medo de morrer pelo Covid. É claro que você tem que ter precaução e ser responsável, mas se Deus quiser te levar, você deita essa noite, não amanhece amanhã. Ele tem o controle sobre a sua vida, Ele tem o poder sobre a sua vida. Aqui está o David, passou no CTI 10 dias, David, 15 dias. Aí eu mandava uma mensagem para ele: David, ainda bem que você tem promessa, meu amigo, senão uma motinha ia rodar amanhã na cidade. Comunicamos com profundo pesar o falecimento do David. Eu falava: ainda bem que eu sei que Deus tem promessas para cumprir na sua vida. E quando nós entendemos as promessas e os projetos de Deus, aquilo que Deus quer realizar em nós, isso gera em nós uma força, isso gera em nós um desejo que se cumpra em nós o querer de Deus, que se cumpra em nós o projeto de Deus. E se nós cremos nisso, irmãos, e é a Bíblia, não sou eu, a Bíblia vai dizer, Lucas 12:7, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Você já imaginou que para cair cada cabelinho da careca do pastor Fabiano precisou do aval de Deus? Nenhum caiu sem a permissão de Deus. Isso aqui é a Bíblia, irmãos. Lucas 21:18. Não perecerá um único fio da vossa cabeça, de cabelo da vossa cabeça, sem a permissão de Deus. Se os crentes entendessem o poder da palavra de Deus, por que Satanás hoje, ele luta ferozmente para os crentes não conhecerem a palavra? Porque a palavra é o nosso antídoto, a palavra, ela nos remete à fé, a palavra nos traz ousadia, a palavra nos faz crescer. E se você entende isso, o cuidado de Deus, nós não temos que estar apavorados. O profeta Isaías vai dizer no capítulo 41, versículo 10, o profeta vai dizer, ele vai emprestar a sua boca para Deus, e Deus vai dizer assim na boca do profeta Isaías: olha que palavra profética, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento, eu te fortaleço, diz o Senhor. Não há motivo para a nossa geração, para os cristãos, viverem atormentados, assustados, apavorados nesses dias, porque nós fazemos parte de um projeto de Deus que as pessoas querem ver qual é o nosso nível de fé. Se os ímpios estão completamente apavorados, e eu e você, que somos chamados por Deus, agimos da mesma forma, que diferença há entre o que serve e o que não serve, pastor Fabiano? E justamente nesses dias a igreja de Deus, Deus está levantando o seu povo justamente para isso, para fazer a diferença. Se você crê que as promessas de Deus concernentes à sua vida vão se cumprir, aí é só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. E o maior desafio para mim e para você é justamente entender o tempo de Deus. Pastor Marcos Gregório, na década de 90, ele lançou uma palavra profética muito interessante, que ele diz que toda promessa passa pelo teste do tempo. Tudo que Deus te prometeu, tudo que Deus prometeu a mim, tudo que Deus tem para realizar na minha vida e através da sua vida, vai passar pelo teste do tempo. E o tempo é um processo. O tempo não é simplesmente um relógio que vai rodando, mas o tempo é o kairos de Deus. É um processo onde Deus vai trazendo maturidade. O tempo é um período que Deus vai tratando de nós. O tempo é um período que Deus nos faz crescer. Ele tem o controle sobre o tempo, mas Ele usa o tempo
para trazer maturidade para nós, para trazer para nós estabilidade. Tem muitas pessoas que são instáveis, mas a partir do tempo, a partir que elas vão congregando e a partir que elas vão caminhando, o próprio tempo vai se encarregando de trazer estabilidades a elas. O próprio tempo vai se encarregando de trazer maturidade. O próprio tempo vai se encarregando de cumprir as promessas, porque Deus já predeterminou. E agora o tempo é uma ferramenta nas mãos de Deus para tratar da minha e da sua vida. Você pode dizer amém? E caminhando para a segunda parte, ainda sendo fiel ao tema dessa campanha, abra comigo a sua Bíblia, Mateus capítulo 7, versículo 24, a partir do versículo 24. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24. Glórias a Deus. Nos diz assim, o tema também dessa campanha que estava colocado aqui, cadê o tema? O tema que estava aqui? Edificando a casa. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as praticas, olha o que o nosso mestre está dizendo, Jesus está dizendo: assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as executa, compará-lo-ei ao homem insensato, uma mulher insensata, que edificou a sua casa sobre areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. As duas casas enfrentaram as mesmas lutas, vento, chuva, as duas enfrentaram os mesmos desafios. Mas o prudente, e prudência é ato de precaver, o prudente constrói a sua casa na rocha. E qual é o entendimento que Jesus nos traz? A rocha é Cristo, Ele é a rocha. A igreja está, o fragmento de pedra está alicerçada na rocha. A rocha é Cristo. E quem edifica a sua casa em Cristo, edifica a sua casa na palavra, edifica a sua casa no caminho. O salmista vai dizer no Salmo 128, o Salmo da família: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz será e tudo te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera, os teus filhos a roda da tua mesa. É a promessa para quem é prudente, é a promessa para quem quer edificar a sua casa em Cristo. Não é uma promessa aleatória, é uma promessa de felicidade, é uma promessa geracional. E se tem uma coisa que eu acredito, pastor Fabiano, é que o nosso Deus é um Deus geracional. De geração em geração, Ele vai renovando as suas promessas. Tem muitas promessas que Deus prometeu a você, mas vai cumprir na vida das suas filhas, vão se cumprir na vida dos seus netos. Nosso Deus é geracional e de geração em geração. Quem constrói a sua casa, quem estaca a sua casa alicerçada em Cristo, ela está alicerçada na rocha, que de geração em geração, o próprio tempo não terá o poder de destruir essa casa, porque ela está edificada na rocha. O insensato, então, o imprudente, é o que constrói a casa sobre a areia. E quem é que constrói a sua casa sobre a areia? Poderíamos, de uma forma muito simples, muito genérica nessa noite, porque foi o que o Espírito Santo falou no meu coração. É quem constrói os seus relacionamentos fora do projeto de Deus. Hoje nós vemos uma geração que quer construir os seus relacionamentos fora dos projetos de Deus. E depois que entra nos relacionamentos fora da vontade de Deus, convida a Deus para entrar no relacionamento. Mas na verdade teria que ter convidado no início, não no meio, porque Deus não entra no meio da caminhada. Deus, Ele tem processo. Vocês estão entendendo, irmãos? Não sei o que Deus está falando, mas isso saltou dentro do meu coração. É melhor a gente convidar Deus para o início do projeto. É melhor você convidar Deus para o projeto. Porque quem não convida e entra no projeto, entra em relacionamentos
sem futuros, relacionamentos que não vai edificar, relacionamentos que não vão te aproximar de Deus, com certeza vai ser casa construída na areia. Vai ser trágico, vai ser problemático, vai ficar muito difícil para, a partir do meio da caminhada, você convidar Deus. Mas se você entende, se você crê que a sua família é um projeto de Deus, pode ficar tranquilo. Porque quem conhece de construção, não sei se há engenheiros aqui ou pedreiros aqui, quem conhece de construção, ninguém começa construindo uma casa de qualquer maneira. Primeiramente você tem que procurar um engenheiro civil, um arquiteto, você tem que levar aquele projeto lá na prefeitura, para aquele projeto passar por uma avaliação. Depois de ser avaliado, ele vai ganhar um carimbo, e depois de ser carimbado, o próprio engenheiro vai colocar uma placa na frente da obra. Há processos que precisam ser seguidos. E o sucesso da ação de Deus nas nossas vidas é justamente a gente respeitar todos esses processos. É no início buscar a legalização do Espírito Santo, buscar a aprovação de Deus, buscar a direção de Deus, buscar verdadeiramente entender se Deus está no negócio. Porque o problema é que depois que dá errado, quer colocar a culpa em Deus. A nossa geração é bem assim. Ela se frustra nos seus relacionamentos, ela não convida Deus para participar, e depois que complica, ela quer convidar Deus para descomplicar. E na verdade nós sabemos que não é bem assim. Porque o projeto de Deus é entender que nós precisamos passar por todas essas fases. Todas as fases de aprovação de Deus, todas as fases da direção de Deus, todo o projeto que Deus tem sonhado. Mas se você entende que a sua família é um projeto de Deus, pode ficar em paz. Pode ficar em paz, amém? Se você entende que a sua família é um projeto de Deus, a minha Bíblia vai dizer em Números 23, 23, que não vale encantamento sobre Israel. As circunstâncias que a gente vive na caminhada, talvez você pode dizer assim: ah, pastor, mas a minha filha não está aqui, o meu filho não está, o meu marido não está hoje nos caminhos do Senhor. Não se preocupe, deixa o diabo cirandar com ele um pouquinho, porque há uma promessa, e querendo ou não, vai chegar um momento, como diz o profeta Isaías, Deus vai colocar um anzol no nariz e vai trazer de volta. Porque é um projeto de Deus, é algo que é de Deus. Ainda que o adversário entre para tentar tumultuar o projeto, ainda que ele entre para trazer confusão sobre o projeto, mas se o projeto é de Deus, se a sua família é de Deus, no tempo de Deus, Deus vai trazer e colocar as coisas da maneira que Ele quer. Você crê nisso? Você pode dizer glória a Deus? Se você entende que o projeto é de Deus, aquieta o seu coração. Como profeta, eu quero trazer essa palavra para você: aquieta o teu coração. Eu vivo isso. O meu filho de 26 anos, levita do Senhor, hoje está de férias. Não digo desviado, porque desviado é o diabo está desviado e não pode voltar. Os que se distanciam da casa do Senhor estão de férias. O meu filho está de férias. Mas eu tenho uma promessa. De bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, andará nos seus caminhos, os seus filhos terão a roda da sua mesa. Eu aquieto nas promessas, porque eu sei que Deus é fiel para cumprir. E Deus não me deu um ministério, não confiou um ministério para me ganhar 1000 e perder os meus, não. Eu creio na promessa, eu descanso na promessa. A cada dia que ele sai de casa e não chega mais tarde, eu descanso na promessa. Eu digo: Senhor, está nas tuas mãos. E quando nós entendemos isso, e eu sei que Deus está falando com pessoas aqui, quando nós entendemos essa ação de Deus, nós descansamos nas promessas de Deus. Nós descansamos que o diabo não pode tocar. Não vale encantamento contra Israel. No tempo de Deus, aí eu caminho para a conclusão dessa palavra. No tempo de Deus você vai arrancar, você vai colher o que você plantou. É no tempo de Deus, é no momento de Deus. Você já plantou? Esqueci o lenço e máscaras que servem para isso também, né, irmãos? A segunda opção dela. Irmão, se você plantou, e deixa eu te dizer uma coisa, as minhas ovelhas aqui sabem, evangelho é coisa simples. A dinâmica do evangelho é Gálatas 6:7. Tudo que o homem plantar, isso também colherá. E a terceira lei de Newton da física: ação e reação. Toda ação tem uma reação,
E tudo que nós plantamos, nós vamos colher. A nossa geração e a teologia da prosperidade está trazendo muitos equívocos às pessoas, levando as pessoas a correrem atrás de bênção, levando as pessoas a procurarem bênçãos. Irmãos, não é assim. Na dinâmica da fé, é se você quer ser abençoado, seja um canal de bênção. Começa lá em Abraão. Ser tu uma bênção. Você não foi chamado para ser abençoado, você foi chamado para ser canal de bênção. Você é a bênção. A bênção está sobre você, você é o agente da bênção. Aí tem gente que quer uma bênção, faz campanha querendo bênção, nunca abençoou ninguém, nunca usou nem a boca para dizer, olha, Deus te abençoe. Nunca usou nem a boca para profetizar algo de bom sobre a vida das pessoas. Aí vem para as campanhas chorar, trazer oferta de sacrifício. Eu entendo, irmãos, que isso não é o evangelho de Cristo. Se você quer ser abençoado, comece a plantar sementes. A campanha está dizendo isso, a Bíblia vai dizer isso, a teologia que eu creio é essa. É você plantar, é você acreditar, é você entender o propósito, é você colocar a sua vida à disposição do Senhor, é você entender que no tempo de Deus você vai arrancar, você vai colher o que plantou. Ah, pastor, mas o senhor não sabe da minha vida, o senhor não sabe o que eu tenho enfrentado. Mas deixa eu te dizer uma coisa que vai dizer o salmista no Salmo 126, versículos 6 e 7. Olha aí, para enxugar as suas lágrimas. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. É muita revelação para pouco, glória a Deus. Deixa eu repetir. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Obrigado, irmã. Está chorando? Está difícil? Mas a palavra de Deus é não pare. É aquele que sai andando, é a dinâmica. Deus não trabalha na vida do ser humano quando ele estagna, quando ele para. Tem muita gente que poderia estar lá na frente, pastor Weber, sinto Deus falar isso aqui ao meu coração. Tem muita gente aqui que poderia estar lá na frente, mas estagnou na fé. E os projetos de Deus estão de pé, mas Deus não trabalha na vida de homens e mulheres parados. Lembra de Elias, quando Elias entra naquela caverna e reclama e coloca os seus questionamentos, Deus pergunta, que faz aqui, Elias? Vem para fora, sai para fora. Deus usa um pleonasmo, né, para falar com Elias. Sai para fora, Elias, porque eu não falo com homens e mulheres em cavernas. Deus não fala com homens e mulheres estagnados, parados. A primeira coisa que Deus faz é te colocar de pé. Porque a dinâmica de Deus é: vai andando, vai chorando, vai semeando em meio às lágrimas. Está doendo, está difícil, as lágrimas vêm ao rosto, mas não pare, continue na caminhada. Há muitas forças para justificar você parar. Estão querendo nos parar a qualquer custo, pastor Fabiano. Estão querendo parar o Senhor a qualquer custo. Mas nós não podemos parar. Nós temos que continuar. Aquele e aquela que leva a preciosa semente andando, caminhando, voltará. Olha o que diz a palavra: voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Em meio às lágrimas, não pare de semear. Em meio às lágrimas, continue caminhando. Ah, pastor, mas eu não tenho força. Vem sem forças. Ah, pastor, eu não consigo caminhar. Vai de joelho. Ah, mas eu não consigo ajoelhar. Vai deitado, mas vai. A palavra de Deus hoje para a sua vida é: não pare. A palavra de Deus é: se você quer colocar a mão à colheita, tem que se movimentar. Relevando o resto aqui a narração. Com Deus é no movimento, com Deus é na dinâmica. O nosso Deus, ele age na dinâmica, no movimento. Ele em toda a sua história jamais cumpriu promessa na vida de homens e mulheres que paralisaram. Todas as vezes que você parar, Deus vai criar uma situação, vai criar um contexto para chamar a sua atenção, te colocar de pé e colocar você novamente na caminhada. É simples assim, é assim que as coisas funcionam, é assim com Deus. E eu concluo que eu quero orar pela sua vida. É tempo de buscar forças em Deus. A proposta é arrancar o que você plantou. A proposta é ativar a sua fé. Mas a ordem de Deus é: não pare.
Se terminar essa campanha daqui a 5 semanas e não chegou, que você não pare, porque Deus não age no seu tempo. A palavra profética de Deus é: continue caminhando, em meio às dificuldades, em meio às lágrimas, em meio até às perdas, mas creia que há um Deus que tem um controle sobre a sua vida, sobre a minha vida. E os propósitos, tudo aquilo que Ele sonhou para mim e para você, jamais, jamais se frustrarão. Jó, em toda a sua história, e eu quero crer que você não sofreu 10% que Jó sofreu. Quando ele chega no final da sua história, no capítulo 42, versículo 2, ele vai dizer: eu pensei que tudo tu podes, e que nenhum dos seus propósitos podem ser frustrados a respeito da minha vida. Os propósitos de Deus sobre a sua vida vão se estabelecer. Os propósitos de Deus sobre a sua história vão se cumprir. O que Deus projetou para a sua vida vai se cumprir. O que Deus tem sonhado para a sua vida vai se cumprir. Não depende da situação financeira do país, porque aos seus Deus dá quando dorme. Você vai dormir essa noite, o céu vai se movimentar para abrir as portas que você precisa. Você vai descansar nessa noite e Deus vai ordenar os seus anjos para trabalhar em seu favor. Se coloque de pé. Entender a dinâmica da fé. Entender a fé requer de nós fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê. Você não tem que ver. Essa geração quer ver. Essa geração é uma geração seduzida pelas imagens. Mas na dinâmica da fé você não tem que ver. Você tem que crer que o controle está nas mãos dele. Você tem que crer que eu tenho que me aquietar. Salmo 46, versículo 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu tenho que me aquietar o meu coração e saber que Deus é Deus. Já que você adora ao Senhor e depois não está orando, vai colocando diante do Senhor.